Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like e deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. E ontem o Abel pediu desculpas nas redes sociais, postou lá um comunicado em que ele pede desculpas. Não sei se nós temos esse comunicado para colocar na tela. Temos ou não temos? Rede social dele, né? Na rede social do Abel Ferreira foi colocado. Aí. Há momentos que marcam a história de um clube, há gestos que ficam eternizados. E no Palmeiras, a torcida é mais do que arquibancada, é alma, coração e identidade. A cada título, a cada batalha, a cada desafio, vocês estão sempre lá. E eu nunca esquecerei o que já fizeram por mim, pela minha comissão, pelo elenco e pelo Palmeiras. O mosaico da caravela há um ano não foi só uma imagem, foi um símbolo da maior conquista da minha carreira. Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de ontem. Sou e serei sempre grato. Avante palestra, sempre. Postou o Abel via Instagram. Posso estar enganado, mas essa é a manifestação de desculpas, ou sei lá, do Abel mais emocionada, vamos dizer assim. Outra vez ele falando, pedi desculpa à minha mulher, não sei o que. Agora é com o Dessa povo, vez né? a coisa tá com o mais povo dele, forte. né? Ele percebeu que, não é possível que ele não fizesse uma reflexão da asneira que ele falou. Quer dizer, nós citamos aqui ontem a Caravela, citamos a música que o torcedor do Palmeiras canta. Por mais que o Allianz Parque esteja um pouco dividido, gelado e tal, isso durante o jogo foi apoio incondicional. Ninguém vaiou o time durante o jogo. A torcida do Palmeiras ama o Abel. Ele é o cara absolutamente respeitado pela maioria dos seus torcedores, do torcedor, né? E tem horas que não dá para entender, né, cara? É o médico e o monstro. Tem horas que ele vira um monstro e nem tudo é estratégico, como essa fala burra, né, que ele teve, que ele corrigiu. Ok, vale, vamos para cima, vamos embora. E o torcedor do Palmeiras está com um pouco de desconfiança, porque já estamos chegando no mês 4, já estamos no mês 4, agora é um abril sangrento, a quantidade de jogos é absurda. A gente não tem um time ainda do Palmeiras definido, um jeito de jogar, uma coisa que passe segurança, e vai começar a Libertadores, simples assim, na quinta-feira, entendeu? Normalmente o clube, o Palmeiras vai viajar hoje, já à tarde, para o Peru, né? Amanhã vai fazer lá o reconhecimento do gramado, vai conhecer lá as dependências onde vai jogar com o Sporting Cristal. Tem duas dúvidas na delegação, se o Gomes, provavelmente o Gomes vai viajar, a dúvida é o Maurício, Paulinho ainda não. E eu espero que ele mude a forma do time jogar, coloque o time com 3 zagueiros. Se o Maurício tiver ok, que ele entre na vaga do Veiga, que ele jogue com 2 atacantes, com o Estevão e o Vitor Roque, né? Deixe o Facundo no banco, com o Giai na lateral direita, porque o Mike não está jogando nada, e do lado esquerdo o Piquerez com os 3 zagueiros e o Bruno Fux tirando aqueles passes que ele tira bem lá de trás. É isso que eu espero. Aí ele, entre o Aníbal e o Martínez, pode ser que vá o Martínez, porque o Aníbal caiu, sentiu o ombro, né? E o Evangelista de 8. Chega de bailarino. Ou então que ele monte o time com os 3 no meio, né? O Evangelista, o Martínez, o Rios e o Evangelista, para o time ter um pouco mais de consistência. Joga com 2 atacantes, Libertadores, força o jogo pelos lados com os alas. O jogo é diferente, é completamente diferente de tudo que a gente viu, inclusive no Campeonato Brasileiro. E é isso que o torcedor do Palmeiras espera, que as coisas comecem a melhorar um pouco, porque, sincero e honestamente, quando o Palmeiras vai mal, ele é vice-campeão, né? Ele chegou em 2º lugar no estadual, aos trancos e barrancos, levou o time para a final. O ano só está começando em termos de desafios que ele vai ter. São desafios grandes, enormes, né? E a informação que ontem a gente colheu é que há um incômodo grande deles, da comissão técnica. Você pensa o seguinte,
o que sempre foi o diferencial do trabalho do Abel nesses 4 anos, caminhando para 5, né? Todo o trabalho que é feito não só por ele, na ponta final ali, mas pela comissão dele, né? São profissionais que eles não podem ter ficado careca de um dia para o outro. Eu levei 57 anos para ficar careca e fiquei, ok. Mas eles não podem ter ficado careca em um ano, em 2 meses, em 4 meses. Então ali não tem nenhum cara que não conhece futebol, que não faça bem a integração com a base, que não analise bem os adversários, né? Hoje é terça, né? Geralmente na terça eles se reúnem para conversar, para avaliar o que está sendo feito, e acho que nessa avaliação há um incômodo, cara. Os caras estão incomodados e tem que estar mesmo. Senão... entre eles estão incomodados. Claro. Entendi. Claro, porque senão passa a impressão que está tudo certo, que vai aí, vai indo, perde aqui, perde lá, a troco do que já ganhou. Eles sabem que isso já acabou. O Abel conhece já o Brasil. O Abel é quase brasileiro. Ele já pode, inclusive, né, se quiser ou não, tem que ficar mais um ano, sei lá. Ele sabe como funciona. Não é no Brasil, é no mundo. A vida é assim, cara. Entendeu? O Guardiola declarou, viu uma declaração dele dizendo que o que faltou pro City tem faltado é alma, é espírito, né? Tem horas que as coisas se perdem. Agora, o que eu espero é que ele consiga rapidamente formar um time com jogadores novos. Porque, para mim, é muito claro que aquele Palmeiras dele, vencedor, que virava os jogos, acabou naquela bola na mão do Gomes no ano passado. Entendeu? Ali há um sentido para aquele jogo, aquela eliminação para o Botafogo, que fica muito claro. O elenco mudou bastante. Zé Rafael saiu, o Rony saiu, o Menino saiu. São vários jogadores que já saíram, o Rony, e que chegaram novos, tá? E no meio do ano, antes da janela, o Palmeiras vai trazer mais um jogador para substituir o Estevão, tá? Pode ser 2 se o Rios for embora. Eu espero que essa negociação com o Rios se concretize efetivamente, se isso acontecer na janela do Mundial, ou antes ou depois, né? E é isso que eu consegui colher de informação ontem, desse incômodo, dessa irritação, de que, de fato, o que eles estão entregando em termos de trabalho é muito pouco, entendendo que mudou bastante, que o elenco está diferente, que ele usou o estadual para fazer os rodízios que tinha que fazer, e nesse aspecto ele tem o meu apoio total, né? Mas é óbvio que se perder um título para o Corinthians tem tem sequela, como diz o Arnaldo, e o torcedor não está feliz, não está contente, né? Como que eu meço isso? Eu meço nas minhas atividades, no meu outro CNPJ paralelo, que é as lives raiz, quer dizer, a paciência das pessoas acabou, entendeu? Acabou, os caras não têm mais saco, mais paciência, inclusive para aguentar esse tipo de ranhetice, né? Esse tipo de comportamento meio infantil, né? Não grita, campeão, vocês ouviram aí? Chega disso, cara, vamos trabalhar, fazer o time melhorar, porque só vai mudar se o Palmeiras jogar bem e ganhar. Aí, ponto, acabou. Em vez de ter... Então eu acho mas não tem ainda, né? E não tem ainda e o momento não é bom para ser. Então, eu entendo o momento, mas é que entendeu? eu acho que... Se o Maurício estiver bem, ok. Eu escalo o time com Emiliano, Evangelista e Maurício. Beleza. Tudo bem. 3 zagueiros, 2 atacantes. Este modelo com 2 atacantes, ou ele muda, ou ele vai matar o Estevão. Matar no sentido futebolístico. Ou ele muda, ou ele põe o Estevão de 10, ou ele põe o Estevão ao lado do centroavante. Vamos dizer que o Paulinho volte, certo? Uhum. Aí você faz o quê? Com o Estevão, Paulinho, esse monte de cara bom no meio pra frente. Eu ponho o Estevão atrás, de meia. Com meia, e Paulinho e Vitor Roque. E 3 zagueiros, meu irmão. É banco. Então, é isso que eu tô dizendo. Não tem problema, elenco é para isso, entendeu? Na minha concepção, respeitando a sua, entendeu? É banco, a gente tá vendo isso. O cara não tá bem. Não está bem. O Veiga não está bem. O Maurício era artilheiro do time, machucou. Se ele voltar bem, naturalmente ele vai ser o camisa 10. Vai jogar ali como meia. O que dá para entender, o que dá para pensar é jogar com 4 no meio.
Entendeu? Mas se você, de novo, neste modelo que ele tem dito aí, que é a nossa forma, rotas de ataque, os externos 2 contra 1, ele vai matar o Estevão, cara. Não adianta ter o Estevão no time, é inútil. É que eu acho o elenco incompatível para 3 volantes. Eu acho assim. Você nem tem tantos volantes assim para jogar com 3 e ainda vai desperdiçar a chance de pôr um monte de cara bom na frente. É só uma visão que eu tenho. Você adora volante, Arnaldo? Eu gosto de bons volantes, né? Eu estava pensando, quando vocês estavam falando, nesse mesmo mês do ano passado, o Abel começou a esvaziar o Endrick, né? Acabou o Campeonato Paulista, ele começou a romper o cordão umbilical porque ele ia perder o Endrick no meio do ano. E assim que acabou o Paulista, o Endrick foi o herói da conquista, um dos melhores jogadores da conquista do Paulista, já tinha sido do Brasileiro. E ele começa a fazer a transição do time para não depender mais do Endrick, digamos assim. Esse ano tem uma diferença grande, né, em relação ao Estevão, porque o Palmeiras ainda tem o Super Mundial. Porque se você for contar 10 rodadas brasileiras, por Estevão não vale nada. Faltam 11, 6 rodadas da Libertadores de classificação, o Palmeiras vai classificar. 2 de Copa do Brasil, é o que falta. O brasileiro vale muito, pelo amor de Deus. Para ele, tá, eu entendi. Não, entendi. Agora ele tem muito mais opções que o ano passado. Isso que eu tô chegando, nós estamos tentando aonde colocar o Estevão na melhor, adaptar o time ao Estevão mais confortável. Se ele vai jogar só mais 10 partidas, talvez isso não valesse a pena. É mais fácil para ele colocar de 10, pô, porque ele já tem mais 2 10 no banco. Pode ser, pensando já na substituição futura. Sim. Mas acho que o Mundial pesa muito para o Estevão ser fundamental até o fim do Mundial. E não como ano passado, o Endrick vai para a Copa América. Então, quer saber? Quando eu estiver na hora de ajeitar o time, o cara vai estar na seleção brasileira. A gente fez contagem regressiva dos jogos, lembra? Isso. Aqui? Porque faltavam poucos. Então, mas tem um detalhe aí que você toca que eu acho interessante, que é o Mundial. Se for no Mundial no 4-3-3, do jeito que tá, eu vou ficar aliviado, porque vai ter 20 dias para preparar o time para o segundo semestre. Claro, porque não dá. Ou ele muda e joga de forma mais consistente atrás. Pense na temporada. Sim. Jogos de Libertadores, fora de casa. Vocês têm noção? O Palmeiras vai jogar com o Inter, depois vai para o Fortaleza, depois vai a Bolívia. Na mesma semana. E antes do Inter, o Corinthians, né? Sim. Aí não, o Corinthians em casa, o Cerro, Corinthians, Inter, Fortaleza e Bolívia. Isso aí. Se você não tiver consistência defensiva... Nem adianta. Então, mas assim, eu entendo, por um lado que o Vessone está falando, que não sei se é cobrança, mas a expectativa, acho que é a expectativa mais do que cobrança, é que o Palmeiras, com o que investiu, com os jogadores que tem, seja um time que se imponha, de fato, como um dos melhores do Brasil no oceano, né? No nível que o Botafogo fez no ano passado, no nível que o Flamengo sempre faz. Isso me parece longe hoje, quando a gente vê o Palmeiras jogar, e talvez essa seja a aflição da torcida. E a gente sabe... E a gente sabe que não tem tempo de treino, é jogo. Então, esse ano vai ser bem interessante para a gente medir treinadores que saibam se virar com maratona de jogos, não com semanas de trabalho. Não tem mais trabalho, né? Não tem... Até depois a gente vai discutir os outros, o Beldia que está ameaçado... Jogar e recuperar, mais nada. Jogar e recuperar. Né? E o Palmeiras tem que remontar um time jogando e recuperando. Né? No quadro, no vídeo... em alguns testes assim muito pontuais, porque é aquilo, o Palmeiras está indo... Essa semana é mais folgada, aspas, o início. Então ele pode ir na véspera para enfrentar um time peruano na sua estreia. Só que aí, a partir de quinta, é o contrário, já fica mais apertado. Aí tem Recife. Então, todo mundo tem essa agenda, todo mundo que joga competição sul-americana. E acho que aí, voltando um pouco ao início, ao pedido de desculpas, seria muito estúpido da parte dele, com toda essa conotação, com toda essa expectativa, comprar uma briga interna. Por isso eu acho que você tem razão quando você compara aquela entrevista da Leila. Leila, mas principalmente o Abel, entende exatamente o espírito palmeirense, que é o todos contra tal, um contra todos, nós não sei o que lá tal. O que o palmeirense não suporta para ninguém,
alguém se achar maior que o clube. E é o que estava se passando nessas entrevistas. Na Leila, aí com aquela repercussão interna de conselho, e do Abel para como torcedor. E achei, de fato, 24 horas depois, uma resposta oportuna, um pedido de desculpas oportuno para a próxima vez que o Palmeiras for jogar em casa. Daqui a pouco é assim, primeiro tem lá Sport Cristal, Sport, aí depois é Cerro, com aquela conotação toda, e Corinthians, em casa. Ou o ambiente dele com o torcedor, como mandante, que vai ser muito importante nessa temporada, melhora, ou ele vai ter muito mais dificuldade de fazer esse time do Palmeiras sair do papel e entrar na prática, né? Então eu achei que antes de começar tudo, antes de começar a Libertadores, esse pedido de desculpas foi bem-vindo e uma estratégia correta da parte dele, mesmo que não seja tão comum no histórico dele esse tipo de recuo, digamos assim. Vamos colocar na tela aí os números do Abel na temporada. São 17 jogos em 2025, 8 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. É curioso isso, né, Massa? Porque a gente está falando de pressão, não tira mais nada do time, não sei o quê. De um técnico que tem, neste ano, não é na passagem toda dele pelo Palmeiras, 60,7% de aproveitamento. Tendo marcado 25 gols, sofrido 11 jogos sem sofrer gol, só rapidinho. 8 gols, finalizações por jogo 16,9, finalizações sofridas por jogo 8,5. Posse de bola de 56,3%. E aí, com a minha pergunta, eu acho que eu vou explicar o que você ficou com a dúvida. Só que é uma pergunta. Quais dos 17 jogos o Palmeiras jogou muito bem? Qual dos 17 jogos o Palmeiras jogou muito Nenhum. bem? Teve lampejos. Talvez o São Bernardo? Alguns. Teve lampejos em alguns. Tipo, partes de jogos. Corinthians. Para mim, o Corinthians. Aquele primeiro 0 a 0. tempo, 1-1 lá. na fase 1 a 1, de classificação. Acho que ali sim. Agora, veja, os números também mostram bastante, que 8,5 finalizações sofridas por jogo é muita coisa. Para quem era o Abel do passado, é muita exatamente, coisa. Né? 7 empates também é muita coisa. Ok, 2 derrotas dá para entender. Gente, vocês se lembram que teve um ano que o Palmeiras perdeu 4 jogos. Nossa, ano mesmo. inteiro, exatamente. Que loucura, ano inteiro, né? Certo? Loucura. Então, não tem nada a ver com aquele, mas acabou, aquilo lá acabou. E eu, cara, para mim é muito simples. O famoso quem viu, viu, né? Exatamente. Quem viu, viu. Então, 60% de aproveitamento é espetacular. Agora, é o Paulista, né, cara? Sim. Não tem jogo aí. Jogo grande aí tem 3, 4 clássicos. 5. Entendeu? Foram 5 porque teve a semifinal e a final. Só na final foram 2. De Série A, o Palmeiras ganhou o quê? Só do Santos na Vila? De Série A? São Paulo. Depois com o negócio do pênalti lá. Foram as 2 vitórias contra time de Série A, certo? Empatou com o Corinthians. Empatou com o Bragantino em casa. Perdeu do Corinthians. Ganhou do Mirassol. Não? Ganhou do Mirassol. Foi o que deu 1 a 0. Mirassol também, né? Mira. Mas é Série A. Mirassol. Série A. E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívia lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos. 4 vitórias do Palmeiras contra 2 do Bolívar. Essas 2 lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as 2 últimas na Libertadores de 2013. Na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima,
tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Uruguai, lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela, a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!